Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer, eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema, séries e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para vocês serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C-I-S, das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, e através do YouTube. Coloque um comentário aí no YouTube caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, que tem todos os links lá. Hoje vamos falar da cinebiografia, ou quase isso, de Donald Trump, o aprendiz. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's going to be the finest building in the country. In the world. It's going to be spectacular. Rule 2, admit nothing, deny everything. You think you can beat the U.S. government? Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. Talvez você que nunca subiu um episódio de podcast na vida para a internet, para as plataformas, não saiba disso. Mas quando você sobe e utiliza todos os serviços que fazem esse serviço, todas as plataformas que se encarregam de colocar um episódio de podcast na internet, você precisa marcar lá se o episódio tem algum conteúdo explícito, entre outras coisas que você precisa marcar também. E eu sempre marco não, porque eu raramente falo palavrões aqui nesse podcast. Quando falo, são palavrões, meio palavrinhas, vai. Aqueles palavrões que a gente tá acostumado a ouvir, que nem são considerados mais palavrões. São palavras que já foram incorporadas à língua portuguesa e que nem são consideradas mais palavrões. Mas eu acho que no caso desse episódio aqui agora, eu vou precisar marcar que tem conteúdo explícito sim. Porque eu devo usar aqui algumas palavras, e eu já vou avisando ao caro ouvinte isso, que são consideradas palavrões ou são palavras de baixo calão. Porque talvez não exista outra maneira da gente se referir a Donald Trump depois de ter visto esse filme, O Aprendiz, sem usar palavras de baixo calão. O adjetivo que eu realmente quero usar a partir de agora para me referir a ele é escroto. O Donald Trump é um escroto, isso a gente sabe, isso a gente sempre soube. Mesmo quando ele ainda não era esse personagem da direita norte-americana, esse personagem da extrema direita norte-americana com ligações fascistas. Eu estava inclusive vendo aqui agora uma espécie de carreata, na verdade uma barqueata feita pelo filho dele com bandeiras nazistas, ou seja, a ligação ela não é nem escondida mais. Mas se a gente voltar lá atrás e olhar toda a trajetória do Donald Trump, mesmo quando ele ainda era o empresário Donald Trump, o bilionário Donald Trump, e que entrou para o nosso imaginário como um bilionário pop,
um empresário pop, participou lá de Esqueceram de Mim, fez um reality show, né, O Aprendiz, que muito apropriadamente dá título a esse filme, eu vou chegar nisso. Quando ele era esse personagem, se a gente olhar lá no fundo, ele já era esse personagem escroto. Ele já tinha passado por cima de muita gente, ele já tinha pisado em muita gente para chegar nesse posto de bilionário pop. Ou de bilionário, porque bilionário pop foi uma alcunha que, na verdade, eu nem sei se ela existe, eu tô dando aqui agora, mas acho que é bem apropriada para descrever. Mas na verdade o Donald Trump, ele é um bilionário. E eu não tenho lá muito apreço por bilionários que acham que podem fazer qualquer coisa, podem fazer o que quiserem. Enfim, esse filme, O Aprendiz, é dirigido pelo Ali Abazi, e se você não viu o filme Holy Spider dele, que foi indicado a alguns Oscars alguns anos atrás, por favor, procure e assista. Esse filme é focado em um determinado momento da carreira do Trump, na verdade, na ascensão do Trump. O filme começa com o jovem Donald Trump, então filho de Fred Trump, que é magistralmente interpretado pelo Martin Donovan aqui nesse filme, e eu custei para reconhecer o Martin Donovan. O jovem Donald Trump tá ali assumindo um pouco os negócios do pai, o pai ainda tá à frente dos negócios, mas o filho já tá tomando à frente de várias coisas, quando ele acaba procurando e fazendo amizade com um advogado chamado Roy Cohn, vivido magistralmente pelo Jeremy Strong. Se você não tá ligando o nome e a pessoa, é ele sim, o Kendall Roy de Succession, e o Roy Cohn se torna uma espécie de mentor do Donald Trump. O Trump procura ele por conta de uma questão legal com o governo que precisava resolver, e o Roy Cohn era um desses advogados cheios de ligações com políticos e pessoas importantes, e coloca o Trump debaixo da asa dele, traz ele para o seu mundo, e começa a ser uma espécie de mentor. Essa é uma história real, a gente sabe que o Roy Cohn foi realmente o mentor do Trump, mas a gente não sabe os pormenores dessa história. E aqui eu faço aquele parênteses de sempre, que é uma cinebiografia baseada em fatos reais, então a gente não sabe ao certo o que nessa história é real, o que nessa história é ficção. Se você nesse momento parar esse episódio e procurar aí no Google Donald Trump, o Aprendiz, você vai ver inúmeras notícias dizendo que ele, Donald Trump, o atual candidato à presidência da República dos Estados Unidos, se você está ouvindo esse episódio agora no final de outubro, meados de outubro, quando eu estou gravando, o Trump tá pé da vida com o surgimento desse filme, não só o surgimento desse filme, agora pré-eleição, e isso foi um motivo de polêmica, o lançamento desse filme exatamente agora. Claro, a intenção sempre foi essa, né? Lançar o filme pré-campanha para que as pessoas possam ir assistir e ver quem é o verdadeiro Donald Trump. Não deu muito certo, porque o filme não fez sucesso, não tá fazendo sucesso de bilheteria lá nos Estados Unidos, onde é importante que isso aconteça. Mas o fato é que o Trump tá pé da vida com a imagem dele no filme. Mas por que ele tá pé da vida? Porque o Trump é retratado aqui como esse escroto. Então, voltando à história do filme, o Roy Cohn coloca o Trump ali embaixo das asas dele e se torna esse mentor, uma espécie de mentor do mal, ensinando para ele tudo que um empresário pode fazer de maldade para atingir seus objetivos. E o Trump segue isso à risca, não só segue, como aprimora, enxotando o Roy Cohn pra lá. Em determinado momento da vida, o Roy Cohn morreu aparentemente de AIDS. Isso não é dito com todas as letras, com todas essas 4 letras no filme, mas fica muito implícito que ele morreu de AIDS. Oficialmente, eu tô até lendo isso aqui agora, ele morreu com problema no fígado. Mas, sim, ele morreu de AIDS, o namorado dele morreu de AIDS. O Roy Cohn era homossexual não assumido, porque a gente tá falando da década de 80, quando um advogado do porte dele
era complicado, né, se assumir homossexual, enfim. Mas o fato é que o Trump enxotou o Roy Cohn, ele meio que desprezou o Roy Cohn num determinado momento da vida, quando ele já havia adquirido uma condição de empresário, quando ele já era muito rico, quando ele suplantou o mestre, não só nos ensinamentos, quanto na carreira propriamente dita. Não que o Roy Cohn não tivesse uma carreira bem sucedida, ele tem todo um passado ali de ter trabalhado com Joseph McCarthy, ou seja, ele sempre foi ligado à direita, ele sempre teve esses conceitos da direita que ele mostra no filme, os ensinamentos que ele passa pro Trump, que o Trump aprimora, sempre foram conceitos ligados à direita, e agora a gente vê a extrema direita. Mas então a gente vê essa trajetória do Donald Trump saindo ali de um aprendiz de empresário, e olha aí o termo, o aprendiz, sendo colocado novamente aqui nesse episódio, para se tornar o grande empresário que se tornou, e aí assumindo os negócios da firma e passando uma rasteira, dando uma rasteira no próprio pai, nos próprios irmãos, assumindo um fundo, trust da família. Isso tudo tá no filme. Ou seja, o filme retrata Donald Trump como esse personagem escroto, não só escroto na maneira de ligar com os negócios, mas escroto na vida pessoal. E tá aí o momento que talvez seja o mais polêmico do filme, mas que é baseado em um relato da própria Ivana Trump. A Ivana Trump era uma modelo russa que o Trump conhece em Nova York, se apaixona por ela, eles casam e ela se torna a Ivana Trump. Quando a gente conheceu o Donald Trump, quando ele fez o sucesso que fez e se tornou esse empresário de sucesso, construindo prédios e hotéis, em especial em Nova York, na região de Atlantic City, cassinos e por aí vai, a Ivana Trump estava sempre ao lado dele. E em um determinado momento do filme, quando os dois já estavam brigando, um pouco antes da separação deles, o Donald Trump abusa dela, ele estupra ela. Vou colocar em todas as palavras aqui, e essa é uma cena que está no filme, é uma cena muito difícil de assistir, tenho certeza que muita gente vai tampar os olhos nessa cena, vai ficar com um pouco de asco, mas a cena tá ali exatamente pra gente ter mais asco do Trump ainda, e essa cena, esse relato, tá na biografia da Ivana Trump, e ela contou isso com todas as linhas, quando aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Então não é uma cena inventada pela produção do filme, inventada pelos roteiristas, essa sim é uma cena baseada em um fato real que todo mundo sabe que aconteceu. O resto do filme é aquilo que eu já falei. Pode ser que vários daqueles diálogos, várias daquelas situações sejam inventadas. Tem um encontro dele com o Roy Cohn na saída do Trump Plaza em Nova York, que eles começam a discutir. Não sei até que ponto isso é verdade, não dá pra gente saber, mas o intuito do filme é cumprido. O intuito do filme é mostrar que o Donald Trump é um escroto. Na verdade, que ele sempre foi um escroto, não só na maneira de lidar com os negócios, quanto na vida pessoal. O tipo de relacionamento dele com mulheres, e depois da Ivana tem uma outra que aparece ali, que eu acho que é a Marla Maples, mas não fica muito bem claro, que tá com ele na cama. Ele nunca foi bom nisso, ele nunca foi um namorador, e até hoje, né, a gente vê ele sempre se envolvido, aí o caso Stormy Daniels é um deles, ele tá sempre envolvido com prostitutas, com coisas do tipo. Ele não é um homem de família, vamos colocar assim. Isso sem falar na vaidade dele, tem várias cenas que mostram ele indo ao médico e querendo fazer uma lipoaspiração porque ele tá um pouco gordo e ele não quer fazer exercício, e o cabelo dele começa a cair, ele começa a ter entradas e faz um interlace ali no cabelo. Tem a cena dele passando pelo procedimento, fazendo uma lipoaspiração. Ele sempre teve essa vaidade de se mostrar um homem másculo, macho. Todos esses conceitos, novamente, escrotos, e que traçam direitinho, acabam no final das contas traçando direitinho essa personalidade. O intuito do filme, que era traçar a personalidade do Donald Trump desde quando ele emergiu no mundo dos negócios até ele ascender
como esse empresário e depois vir a ser o presidente da República e agora é candidato novamente à presidência da República dos Estados Unidos, o objetivo foi traçado e cumprido com maestria. Então é isso, não fique achando que você vai encontrar aqui um retrato que ameniza um pouco o personagem. É um retrato destrutivo, como não poderia deixar de ser. E todos os atores e profissionais envolvidos nesse filme, acho que sempre deixaram claro que se tratava de um retrato destrutivo e conseguiram atingir o seu objetivo, que é irritar o Donald Trump. Eu estava lendo aqui, inclusive, que o Ali Abbasi já disse que se o Trump quiser, faz uma sessão para ele, para conversarem sobre o resultado do filme. Imagina isso, exibindo esse filme para o Donald Trump e conversando sobre a história dele. Claro que isso nunca vai acontecer, mas que seria divertido ver, seria. Eu daria de tudo para estar nessa sessão. E por fim, eu preciso falar sobre o elenco desse filme. Já falei do Martin Donovan, que é um ator muito bacana, que vem desde os filmes independentes de Hal Hartley, lá da década de 80. Se você não conhece os filmes de Hal Hartley, procure aí. Martin Donovan apareceu ali nessa época, nos filmes de Hal Hartley, década de 80, década de 90, e foi um ator errante, fazendo um trabalho ou outro ao longo das outras décadas, mas sempre que ele aparece eu gosto de olhar pra ele e falar, esse é o Martin Donovan, e ele sempre entrega uma performance interessante, e aqui ele tá muito bem como o Fred Trump, que é o pai do Donald Trump. O Jeremy Strong dispensa apresentações. Quem assistiu à série Succession sabe do que ele é capaz. Ele é um ator de método, daqueles que incorpora o personagem. E ele incorporou o Roy Cohn de tal maneira aqui que você se esquece que ele um dia fez o papel do Kendall Roy lá em Succession, que é o papel que o colocou em Hollywood. Agora, o filme é de Sebastian Stan. Sebastian Stan, por mais que não seja parecido com Donald Trump fisicamente, ele não tem um rosto parecido com o Trump, mas ele incorporou de tal maneira os trejeitos, a maneira de falar, a maneira de andar. Tem hora que é aflitivo, a maneira de andar, a maneira de levantar, a maneira de gesticular do Trump, tá tudo ali incorporado, e na medida em que o filme vai passando, na medida em que o jovem Donald Trump se transforma no velho Donald Trump, ou no Trump que a gente conhece, ele vai incorporando mais ainda esses trejeitos e se transformando no Trump que a gente se acostumou a ver na TV, no bilionário pop, como eu descrevi no início desse episódio. O Sebastian Stan já ganhou prêmios de interpretação por esse filme e, não tenho dúvida nenhuma, ele é um dos 5 indicados ao Oscar de melhor filme em 2025. Só uma zebra gigantesca pode tirar essa indicação dele, e nesse momento eu diria que ele é um dos favoritos. Eu gostei muito de O Aprendiz, indico esse filme para quem quer ter um pouquinho mais de raiva de Donald Trump. Dou 3 estrelas e meia para ele, pendendo um pouquinho ali para 4, mas eu não vou dar 4 ainda não. Pode ser que depois ele cresça um pouco e eu dê essa nota 4, mas por enquanto vou dar 3 estrelas e meia para ele, e eu quero saber o que você achou de O Aprendiz. Me conte, vamos conversar sobre ele nas próximas semanas. Para falar comigo, você já sabe, mande uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify, através das minhas redes sociais. Eu sou o @RodrigoJames no X, no Instagram, no Threads e lá no Blue Sky. Você pode também me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, e finalmente colocar um comentário aí embaixo no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.